Olá pessoal, vamos esperar o pessoal entrar, né? Vamos iniciar a nossa primeira transmissão do ano, né? Uma transmissão aí sobre direito tributário, né? Sobre especificamente ICMS, né? Bom ano novo aí a todos, em que, né, eu não cumprimentei, né? Feliz ano novo, né? Em que esse ano seja, Rodrigo, boa noite, né? Que esse ano seja o ano de aprovação de todos vocês, que seja um ano repleto de saúde, paz e principalmente, né, muita sorte aí nos concursos. Só peço para vocês uma coisa, pessoal. Se possível, convidem, né, os seus seguidores, convidem as pessoas que seguem você, seus colegas, né, para a gente tentar aí divulgar, né, o nosso canal aí no Periscope para o maior número de pessoas. Então divulguem aí, né, vocês têm como compartilhar a transmissão, é só puxar, pegar o dedinho, colocar na tela e puxar para cima, vai vir uma parte em que dá para vocês compartilharem aí a transmissão com os seguidores, né, deem uma ajuda aí por esse humilde professor de Direito Tributário e Legislação Tributária Municipal. E outra coisa que eu peço para vocês, para cooperarem, vamos fazer subir esses coraçõezinhos aí, né? Além de me dar mais visibilidade aí no Periscope, é uma maneira de eu controlar como que tá conexões de vocês, porque às vezes, né, trava de um aluno ou de outro, mas se eu vejo que está aparecendo os coraçõezinhos, significa que a conexão ainda está boa e não travou geral, ok? E também para ajudar aí o professor a ter uma maior visibilidade aí no Periscope. Então, a partir de hoje eu dei uma parada, né? As últimas transmissões que eu fiz foram no dia 30 de dezembro, eu não fiz nenhuma no dia 31, e só estou voltando hoje. Vou cumprir meu prometido e fazer as transmissões diárias de direito tributário e legislação tributária municipal até o fim de janeiro, em virtude aí de estar o edital na praça e ter a prova, de legislação, a prova para fiscal de tributos aí do município de Goiânia. Eu prometi para o pessoal que eu ia fazer uma transmissão diariamente, uma transmissão de direito tributário. Thales, né? Felipe, todos aí participando, o grupo aí de estudos para Receita, um grupo de estudos administrado aí pelo Reinaldo, pela Érica, então aí um grupo tão pujante, né? Que eu participo aí no WhatsApp, ok? Então, pessoal, vamos começar o nosso tema, né, Micaele. Vamos começar aqui. Pessoal, vamos parar um pouco com as mensagens. A gente dá, porque quanto menos mensagens, menor é a chance de travar a transmissão, ok? Então, as mensagens vamos deixar para o final. E vamos colocar para subir esses coraçõezinhos, ok? É só, quem não sabe, é só ficar clicando na tela, ok? Os coraçõezinhos não atrapalham a transmissão, mas ajuda eu tentar monitorar a transmissão de vocês, beleza? Então não parem de clicar nessa telinha e vamos colocar para subir esses corações, beleza? Então vamos parar de blá blá blá, vamos começar a tratar do tema proposto hoje na transmissão, que é ICMS, a sistemática constitucional de suas alíquotas. A gente vai estudar quais são os dispositivos lá do artigo 155, parágrafo 2º, que trata especificamente das alíquotas do ICMS, beleza? As alíquotas do ICMS, como de qualquer tributo, é um aspecto essencial do tributo. É aquele aspecto do tributo, junto com a base de cálculo, forma um aspecto quantitativo do tributo. Junto com a base de cálculo, a alíquota, eu calculo o tributo, o valor do tributo devido, no caso o ICMS. E a alíquota, pessoal, não é
um aspecto do tributo que é previsto na Lei de Normas Gerais. Não está lá que uma mercadoria X vai ser tributada pela alíquota de 18%, 19%. O tema alíquota não é um tema previsto na Lei Complementar de Normas Gerais. O tema alíquota ele está na autonomia legislativa de cada estado. Cada estado é competente para prever, nos limites que a gente vai estudar aqui, para prever, instituir, fixar as alíquotas de cada mercadoria, de cada tipo de serviço de comunicação, cada tipo de serviço de transporte que é prestado ou em virtude de uma operação mercantil com mercadorias. Então, os estados eles têm uma certa autonomia para fixar a alíquota. A alíquota não é um tema que é tratado na Lei de Normas Gerais, que no caso do ICMS é a Lei Complementar 87 de 1996. Por que isso? Porque quando a gente vai analisar o artigo 146, inciso 3, a linha A, lá fala que é reservado à lei complementar tratar, uma lei complementar nacional de normas gerais, tratar relativamente aos impostos, no caso o ICMS é um tipo de imposto de competência estadual, essa lei complementar de normas gerais é competente para tratar da base de cálculo dos contribuintes e do fato gerador dos impostos. Aqui não fala alíquota. A alíquota é uma temática que os estados têm praticamente autonomia máxima para fixar suas alíquotas. A gente vai verificar certos limites aqui. Mas os estados eles têm praticamente uma autonomia legislativa quase plena para fixar as suas alíquotas relativas a operações tributadas pelo ICMS no seu âmbito territorial. Então, o Estado de São Paulo pode ir lá fixar a alíquota da cerveja, a alíquota do combustível, a alíquota da energia elétrica com praticamente autonomia plena. A gente vai verificar os limites que os estados são submetidos na fixação dessas alíquotas. Então, a alíquota não é um tema que é tratado na Lei Complementar de Normas Gerais. Os estados vão tratar sobre a temática das alíquotas na sua lei instituidora, lei estadual instituidora do ICMS em cada estado. Beleza? A gente vai começar com as alíquotas internas do ICMS. O que são alíquotas internas do ICMS? São aquelas alíquotas do ICMS relativas a operações internas, aquelas operações com mercadorias ou prestação de serviços de comunicação, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, que ocorrem no âmbito de cada estado. Operações internas não são operações interestaduais. Nas operações internas, pessoal, os estados têm praticamente uma autonomia plena para fixar a alíquota que uma operação com aguardente, com cerveja, com brinquedo, com cosmético, qual alíquota essas mercadorias vão ser tributadas, qual vai ser a alíquota de uma prestação de serviço de comunicação, uma prestação de serviço de transporte submetida à tributação do ICMS. Então, as alíquotas referentes a operações internas, aquelas que ocorrem no âmbito territorial de cada estado, os estados eles vão fixar essas alíquotas quando for editar a lei instituidora do ICMS. Lógico, com certos limites. Que limite é esse? O primeiro limite que as alíquotas internas do ICMS podem sofrer é que elas não podem serem menores do que as alíquotas interestaduais. Então, uma alíquota interna prevista na lei do ICMS daquele estado não pode ser menor do que a alíquota interestadual do ICMS, que a gente vai analisar mais para frente na nossa transmissão. Então, já coloque na cabeça de vocês, o primeiro limite que restringe um pouco essa autonomia praticamente plena dos estados em fixar as alíquotas internas do ICMS é que as alíquotas do ICMS alíquotas internas do ICMS não podem ser
menores do que as alíquotas interestaduais. A gente vai analisar isso melhor, ok? A Constituição até coloca a possibilidade, exatamente, Felipe, boa, salvo disposição em contrário. O Felipe sempre com excelentes observações. Lá na Constituição, no dispositivo, que eu não me recordo, acho que é artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5º, acho que é inciso 5º, eu acho que é inciso 5º, que fala desse limite, que as alíquotas internas do ICMS não podem ser menores do que as alíquotas interestaduais. Nesse dispositivo tem um salvo de disposição em contrário. É quando uma alíquota interna do ICMS pode ser menor que a alíquota interestadual somente quando há previsão em um convênio do CONFAS. Então, os estados, quando se reúnem lá no Conselho Nacional de Política Fazendária, pode assinar um convênio e autorizar os estados, por uma determinada mercadoria, fixar uma alíquota menor do que a alíquota interestadual. A gente tem isso para os produtos de cesta básica, que podem ter alíquotas internas menores do que a alíquota interestadual. Beleza? Então, bela observação aí do Felipe. O Senado, ele pode restringir essa autonomia legislativa dos estados quanto à fixação das alíquotas internas do ICMS. É fixar limite máximo e limite mínimo. O limite mínimo a gente já até tem na Constituição, que é o valor das alíquotas interestaduais. Então, as alíquotas internas do ICMS não podem ser menores que as alíquotas interestaduais do ICMS. Então já existe esse limite mínimo. Porém, o Senado, mediante a edição de uma resolução, ele pode fixar um limite diferente. Tipo, o limite mínimo vai ser 5%, vai ser 6%, vai ser 10%. Hoje o limite mínimo, porque essa resolução do Senado que fixa o limite mínimo do ICMS não existe. Então, hoje o limite mínimo das alíquotas do ICMS, como o Felipe observou, salvo disposição de lei em contrário, são as alíquotas interestaduais. Aí depois a gente vai verificar qual a alíquota interestadual que é o limite mínimo. É a alíquota de 7%? É de 12%? Quando a gente for analisar as alíquotas interestaduais do ICMS, a gente volta sobre esse tema. Então, o Senado Federal ele tem a competência, ele tem a competência de estabelecer limites máximos e mínimos quanto ao valor das alíquotas internas do ICMS. Ok? Então, o Senado Federal ele poderia editar uma resolução, como ele fez fixando as alíquotas interestaduais, editar uma resolução do Senado fixando o limite máximo e um limite mínimo para as alíquotas internas do ICMS. Essa resolução não existe. Mas, se o Senado ele optasse em exercer essa competência, qual que seria a iniciativa, quantos senadores deveriam propor essa resolução e qual seria o quórum de aprovação para aprovar uma resolução que estabelecesse o limite máximo e o limite mínimo? O limite mínimo, pessoal, precisa de um quórum, uma iniciativa de 1/3 dos senadores e um quórum de aprovação de maioria absoluta. Aqui é pegadinha, hein? Não é maioria simples, não, é maioria absoluta. E aqui a iniciativa é de 1/3 dos senadores. Aqui não tem a iniciativa do presidente da República, como tem lá no caso da resolução do Senado para estabelecer as alíquotas interestaduais. Então aqui é iniciativa de 1/3 dos senadores e o quórum de aprovação é a maioria absoluta, não é maioria simples, já teve pegadinha de prova nesse sentido. Aqui é para estabelecer o limite mínimo e o limite máximo. O limite máximo a gente teria uma iniciativa maioria absoluta, da maioria absoluta dos senadores, e o quórum de aprovação de 2/3. Então preste atenção, tanto a iniciativa quanto o quórum de aprovação para fixar o limite máximo e limite mínimo são diferentes, ok? São diferentes. Beleza, pessoal? Então essas são a sistemática quanto às alíquotas internas. Outro detalhe que eu queria colocar com vocês em relação às alíquotas internas é em relação ao princípio da seletividade.
né? Os estados, atinente ao ICMS, ele pode adotar a sistemática seletiva das alíquotas. Aqui ele tem uma faculdade, isso normalmente cai em prova como os estados podem estabelecer as alíquotas do ICMS seguindo a seletividade. Já no caso da União, para o IPI é um dever. Então os estados eles podem adotar, né, tem uma faculdade de adotar a sistemática seletiva para as alíquotas internas do ICMS. O que é adotar a sistemática seletiva? Para produtos supérfluos adotar uma alíquota maior. Os produtos supérfluos seriam tributados com uma alíquota maior. E já produtos mais essenciais, como por exemplo da cesta básica, produtos mais essenciais à sobrevivência do ser humano, seriam tributados com uma alíquota menor. Então, o princípio da seletividade, as alíquotas variam em função da essencialidade. Das mercadorias. Então, mercadorias mais essenciais seriam tributadas por uma alíquota menor. Mercadorias mais supérfluas, como cosméticos, brinquedos, bebidas, por exemplo, uísque, vodka, seriam tributados com uma alíquota maior. Ok? Então, cada estado teria uma autonomia em relação a fixar as suas alíquotas aí em função da seletividade. Eles podem adotar a seletividade ou não. Normalmente adotam para algum grupo de mercadorias. Porém, há uma crítica muito grande em relação ao valor da alíquota do serviço de comunicação e do fornecimento de energia elétrica, que normalmente é tributado ali 25%, tem alguns que tributam com 30%, alguns estados. Então, muitos criticam a questão aqui serviço de comunicação e fornecimento de energia elétrica seriam essenciais à sobrevivência humana. Hoje, na nossa sociedade moderna, o serviço de comunicação e o fornecimento de energia elétrica seriam essenciais, então deveriam ser tributados com uma alíquota menor do que muitos produtos que não seriam essenciais. Então essa é uma crítica que se faz aí pela doutrina, a sistemática de alíquotas que praticamente todos os estados adotam. Então, essa sistemática de alíquotas internas. E a sistemática, quais são os dispositivos constitucionais que tratam da sistemática de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais? Então, a Constituição, desde lá do seu texto originário, pelo Constituinte, pelo Poder Constituinte originário, há uma regra na Constituição que quem vai fixar as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais é uma resolução do Senado. Então o Senado ele tem a competência, nesse caso é um dever, não é uma faculdade, para fixar as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. E há uma resolução nesse sentido, que fixa as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais, que é a Resolução 22 de 1989, e ela fixa as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais em 12%, é a regra, e aí tem exceções, alíquotas, que são exceções, que é a alíquota de 7% e a alíquota de 4%. A alíquota de 12%, ela é a regra, ok? Então, praticamente todas as operações interestaduais tributadas pelo ICMS são submetidas a uma alíquota de 12%. A exceção é a de 7%. Quando que eu aplico a alíquota de 7%? Quando eu vou realizar uma operação ou uma prestação de um serviço tributado pelo ICMS entre os estados. Aqui é uma questão unidirecional, tá? O inverso não é verdadeiro. Quando eu tenho uma operação, uma prestação interestadual entre os estados do Sul e do Sudeste, exceto o Espírito Santo, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, quando a operação inicia nesses estados,
e vão para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Aí a alíquota é de 7%. Por exemplo, uma operação interestadual com uma mercadoria que o estado remetente é São Paulo e o estado destinatário é Pernambuco. Eu tenho ali uma alíquota interestadual de 7%. De Minas Gerais para Bahia, 7%. Já quando eu tenho de Pernambuco para São Paulo, aí é 12%. Aí é 12%, porque aí eu não caio na exceção dos 7%. Por exemplo, de Pernambuco para Espírito Santo, 12%. Porque só é 7% se sai do Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, e vai para os outros estados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Ok? Entre os estados Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, entre esses estados, também é 12%. Por exemplo, Espírito Santo, Pernambuco. Pernambuco para Bahia. Amazonas para Sergipe, 12%. Rio Grande do Sul para Bahia, 7%. Rio Grande do Sul para São Paulo, 12%. Ok? E a alíquota de 4%, professor? A alíquota de 4% é submetida quando eu tenho uma importação e esse produto que foi importado, ele é submetido a uma operação interestadual. E ele não passou por um processo de industrialização. Eu importei ele e vendi, para um outro estado essa mercadoria que eu tinha importado antes, a alíquota de 4%. Não vou explicar os detalhes, as exceções, de quando eu aplico, de quanto eu não aplico, porque é um tema complicado que vocês analisam aí com um professor de legislação tributária estadual, uma legislação específica. Por quê? Porque esse tema da alíquota de 4%, quando eu tenho uma importação e na sequência eu tenho uma operação interestadual, é um tema complicado, é cheio de nuances, é cheio de detalhes que vocês estudam melhor num curso específico de legislação de ICMS. Beleza? Mas é bom vocês saberem que existe essa previsão da alíquota de 4% quando eu tenho uma operação interestadual. Aí independe qual é o estado de origem, qual é o estado de destino. A questão, o que importa é ter ocorrido uma importação antes, ok? Tem outras regrinhas, de não ter similar nacional, tem umas exceções, aí eu não aplico a essa alíquota de 4%. É um tema chatinho, é um tema que não dá para a gente analisar aqui, sairia um pouco do escopo da transmissão. Beleza? Então, a alíquota interestaduais é fixada por uma resolução do Senado, a resolução 22 de 89, que fixou as alíquotas de 12%, 7% e atualmente tem uma alíquota específica que é de 4%. Beleza? Essas são as alíquotas interestaduais. Lembra que eu falei que as alíquotas internas elas não podem ser menores do que a alíquota interestadual, salvo um convênio, é a alíquota 7. O STF já enfrentou esse problema e falou, não, é alíquota de 12 porque é a alíquota regra. As outras alíquotas são alíquotas exceções. Então, as alíquotas internas do ICMS não podem ser menor do que 12%. Ok? Então, os estados eles não poderiam, exceto se estiverem autorizados, embasados com um convênio do CONFAS, não podem fixar alíquotas internas do ICMS na sua lei instituidora menores do que 12. Por exemplo, não poderia fixar uma alíquota de 10, de 9, exceto se tiver aí embasado por um convênio do CONFAS. Beleza? Outro tema relacionado a alíquota interestadual do ICMS, em relação ao diferencial de alíquota. Hoje, depois da emenda constitucional 87 de 2015, que quem me acompanha, eu já fiz uma transmissão sobre as alterações da emenda constitucional 87 de 2015, aqui a gente só vai falar sobre como é hoje após as alterações da emenda constitucional 87. Hoje, qualquer operação
interestadual, eu adoto a alíquota interestadual. Aquela questão de adotar a alíquota interna quando o destinatário era consumidor final não contribuinte, isso não existe mais. Hoje, independente da qualidade do destinatário da mercadoria, da prestação de serviço em uma operação interestadual, a alíquota aplicada nesse tipo de operação, prestação, é a alíquota interestadual. Aí o que vai definir qual alíquota qual é o estado de origem e qual é o estado de destinatário que a gente já analisou. Então é a alíquota interestadual. Não existe mais aquele esquema. Não existe isso mais, tudo é alíquota interestadual. E aí a questão do diferencial de alíquota. É a diferença da alíquota interna do estado destinatário interestadual. Então eu pego ali uma alíquota interestadual de 12% e pego a alíquota interna daquela mercadoria no estado de destino e faço a subtração e acho o diferencial de alíquota. E o diferencial de alíquota vai ficar para o estado destinatário, independentemente de o destinatário for contribuinte ou não do ICMS. E é muito bom lembrar que o diferencial de alíquota ele somente é aplicado quando o destinatário for consumidor final da mercadoria. Se utilizar essa mercadoria para revenda, eu não aplico o diferencial de alíquota, ok? O diferencial de alíquota somente é utilizado, é aplicado no caso de o destinatário for consumidor final daquela mercadoria. E a emenda constitucional 87 de 2015, né, que já é o ano passado, a gente está em 2016, o diferencial de alíquota ele é aplicado, ele é utilizado independentemente de o destinatário for contribuinte ou não do ICMS. Antes eu só aplicava o diferencial de alíquota, quando o destinatário fosse contribuinte do ICMS. Hoje, quando o destinatário é consumidor final. Beleza, pessoal? E aí, quem que vai pagar o diferencial de alíquota? Quem que vai pagar? Aí vai depender. Se o destinatário for contribuinte do ICMS, quem vai pagar o diferencial de alíquota para o estado de destino vai ser a empresa destinatária dessa mercadoria, a empresa adquirente, quem está adquirindo a mercadoria. E se o destinatário for não contribuinte, aí quem paga é o remetente, quem está vendendo. Então o que diferencia é quem vai pagar o diferencial de alíquota para o estado de destino. Se é a empresa, se é o adquirente da mercadoria ou o remetente. Beleza, pessoal? Eu não vou falar daquelas regrinhas de transição até 2019, porque em 2019 todo o diferencial de alíquota vai ficar com o estado destinatário, 100%. Mas até 2019 há algumas regrinhas de transição que uma parte fica com o estado de origem, outra parte fica com o estado destinatário. Então essa parte eu já falei em uma transmissão anterior. Quem me acompanha assistiu, eu detalhei sobre as alterações legislativas da emenda constitucional 87 de 2015. Beleza, pessoal? Então, alguma dúvida? Era isso que eu queria falar, sobre a sistemática constitucional das alíquotas do ICMS. Alguma dúvida em relação ao tema tratado aqui nessa transmissão? É isso aí, Felipe. Alguma dúvida? Posso terminar? Posso terminar? Rafa, se o Senado fixar a alíquota mínima interna, fixar a alíquota mínima interna, vincula está falando de fixar um limite mínimo, Fixar um limite mínimo, vinculo com FAS, Vinculo com FAS. Vincula sim o CONFAS. Se, por exemplo, o Senado fixou, editou lá, exerceu sua competência de fixar
de fixar a alíquota, fixar um limite mínimo para a alíquota interna do ICMS em 10%. Em 10%. Os estados não vão poder fixar uma alíquota menor do que essa, né? Fixar uma alíquota menor do que essa, e outra, o CONFAS também não vai poder assinar um convênio colocando alíquotas menores do que essa. Hoje o CONFAS ele pode até colocar alíquotas de 2%, 3%, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Né? Porque tem aquele dispositivo constitucional que fala que, salvo disposição de lei em contrário, a alíquota interna pode ser menor do que a legal. Mas isso, se não existe limite mínimo das alíquotas do ICMS, existe a alíquota mínima do ICMS em 10%, o CONFAS ele vai poder autorizar, né? Ele vai poder autorizar somente a fixação de alíquotas menores do que a alíquota interestadual, mas não pode ser menor do que aquela alíquota mínima fixada pelo Senado na resolução. Hoje, como não existe essa alíquota mínima, né, quanto às alíquotas internas do ICMS, pode autorizar uma alíquota de 7%, de 5%, sem problema nenhum. Ok? Isso impediria isenções totais. Não impediria isenções totais. Né? A questão é a alíquota mínima. Não impediria isenções totais. Né? Isenções totais não impediria. Né? Porque a autonomia aí dos estados concederem benefícios fiscais, a questão aí é a alíquota mínima que os estados, de forma unilateral, poderiam fixar na sua lei. Por exemplo, o Senado fixa em 10% o limite mínimo do ICMS. Os estados teriam competência legislativa plena para instituir, para fixar as alíquotas de forma unilateral, sem autorização do CONFAS, alíquotas até 10%. Não podia ser menor do que 10%. Mas em relação a conceder benefícios fiscais totais, sem problema nenhum. Mas aí precisaria os estados conseguir autorização por unanimidade lá no Conselho Nacional de Política Fazendária. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que a transmissão, o tema de hoje tenha ajudado vocês aí, que vocês tenham gostado, né? É um tema que sempre cai em prova, essa questão das alíquotas, os dispositivos constitucionais, né? Isso cai em prova, tá, pessoal? Não é só a prova de legislação estadual, não. Cai em prova de direito tributário, da Receita Federal, de fisco municipal e principalmente de fisco estadual. Aqui é um tema de direito tributário, é um tema na Constituição. E não. Eu estou tratando aqui de um tema que pode cair em qualquer prova da área fiscal, em qualquer prova que caia direito tributário. Procuradoria, magistratura, defensoria pública, área fiscal, né? Eu tratei de um tema específico de uma legislação de um estado. Não, eu tratei de um tema geral do direito tributário, que está lá na Constituição, trata especificamente de um imposto estadual, mas pode cair em qualquer prova de direito tributário. Galera da Receita, quem estuda para o fisco de Goiânia pode cair na prova de direito tributário. Então aqui não tem essa, ICMS só cai em prova de fisco estadual, de jeito nenhum. Como impostos municipais não cai só em prova de fisco municipal, não. Cai em prova da Receita Federal, prova de fisco estadual também. Então, fiquem ligados, beleza? Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer mais uma transmissão ao vivo. Quem aí estuda para fisco municipal, fiquem atentos que eu vou fazer uma transmissão sobre legislação tributária municipal do IPTU. Na verdade, eu vou tratar de uma legislação de imposto municipal, mas essa transmissão que eu vou fazer não é específico para quem vai prestar Goiânia, não, tá? Eu vou fazer uma transmissão relativa a uma jurisprudência do STJ, que é o aspecto espacial, para qual município incide o IPTU.
se incide IPTU ou ITR em um determinado imóvel. Eu vou falar sobre o critério de localização, critério de destinação. Eu decidir se vai ser tributado um determinado imóvel pelo IPTU ou pelo ITR. Beleza, pessoal? Então até mais, até a próxima transmissão, até breve. Tchau.